Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Nós vamos falar sobre o diagnóstico e também sobre as opções de tratamento, os recursos tecnológicos disponíveis e quando utilizá-los e em quais situações. A próstata ela é um órgão do sistema reprodutor masculino. Ela é responsável por produzir o líquido seminal que vai no esperma. Tá? Essa próstata ela fica anatomicamente entre a bexiga e a uretra. Então ela funciona como se fosse um túnel, como se fosse uma ponte. Então o xixi é armazenado na bexiga, como vocês podem ver na figura, e ele passa, ao fazer xixi, por dentro da próstata e ele sai pela uretra e a gente elimina o xixi. Tá? Com o passar dos anos, é natural que essa nossa próstata vai aumentando. Isso é uma característica dos homens. Então o homem que viver bastante tempo vai ter a próstata aumentada. Nessa figura que eu estou mostrando agora, ela tem um zoom. A gente consegue ver em maior tamanho a bexiga, ela passando pela próstata e essa musculatura na pontinha da próstata, que é o esfíncter urinário, que é responsável pela continência. Vocês podem ver também, no meio da próstata, a gente tem o ducto ejaculador, por onde vem a ejaculação vem o líquido ejaculatório, o ejaculado. Tá? A próstata ela fica localizada na pelve. E ao redor da próstata passa os nervos, a banda neurovascular, que é responsável pela ereção. Tá? Então qualquer tratamento que a gente for realizar, a gente tem que estar sempre muito preocupado pela inervação. Vocês podem ver na figura, esses nervos amarelinhos que passa justamente ao lado da próstata. O que é o câncer? O câncer, em qualquer parte, ela é uma mutação da célula, que ela deixa de ser reconhecida como próstata e ela passa a se proliferar de uma forma errônea, de uma forma sem nenhum controle. E essa proliferação pode acometer toda a região da próstata e também enviar para outros órgãos que a gente chama de metástase. O câncer de próstata ele tem uma característica que ele é bastante heterogêneo. A gente não pode só chamar câncer de próstata. O câncer de próstata ele pode surgir de uma forma boazinha, que é uma forma menos agressiva, ou de uma forma bastante agressiva. É óbvio que o tratamento vai ser diferente entre essas duas situações. Ele é classificado com notas, a gente considera a nota melhorzinha, a nota do tumor mais bonzinho 3 e a nota do tumor mais agressivo 5. Tá? E a gente considera a nota final o tipo mais frequente. Então tem pacientes que tem um pouquinho de 3 e um pouquinho de 4, a gente chama esse tumor de nota 7. Tem pacientes que tem um pouquinho do tumor 4 e um pouquinho de 5, é a nota 9. Então quanto menor a nota, se só tiver 3 será 6, será 3 mais 3, ele é o mais bonzinho, e o mais agressivo é quando a gente só tem o tipo 5, a nota fica 5 mais 5. Tá? Os tipos 1 e 2 de células, de alteração das células, hoje a gente já não chama mais de câncer, então a gente não se preocupa com ela. O câncer de próstata ele tem uma característica que ele é multifocal, então ele não surge só num ponto da próstata. A maioria dos casos ele surge em vários pontos da próstata. Então num ponto pode ser aquele bonzinho, num outro ponto pode ser o mais agressivo. Por isso a importância de a gente mapear bem e fazer um bom diagnóstico do câncer de próstata. Como é realizado o diagnóstico? É através da biópsia da próstata. A biópsia da próstata a gente realiza através de um ultrassom transretal. Nós gostamos de realizar com o paciente sedado, com o paciente dormindo. Através desse ultrassom a gente coleta fragmentos da próstata. Hoje, em tempos mais modernos, a gente realiza isso guiado por imagem de ressonância. Ou seja, todo paciente que quer fazer uma biópsia de próstata, nós realizamos uma ressonância multiparamétrica da próstata. Essa ressonância, ela nos dá a ideia de áreas mais suspeitas do câncer de próstata. Tá? E o que isso ajuda? Vocês podem ver nessa figura, se eu não tivesse nenhum guia, eu poderia atirar em várias partes da próstata para coletar um fragmento e não retirar nenhuma doença, mesmo ela estando lá. Vocês podem ver na figura da esquerda. No entanto, se eu consigo direcionar, eu sei que aquela região é mais perigosa, eu direciono meus fragmentos para aquela região. Isso facilita com que a gente ache tumores importantes. Existem estudos, aqui realizado pelo nosso grupo, que mostrou, utilizando essa técnica com fusão, após a ressonância, aumentou a taxa de diagnóstico e precisão do diagnóstico. Quais são as opções de tratamento do câncer de próstata? A gente pode apenas observar e acompanhar pacientes com uma doença muito pequenininha. A gente tem a terapia focal, que é aquela que a gente trata só um pedaço da próstata que está acometido. E a gente tem as terapias radicais, que eu chamo, que trata a próstata toda, que é a cirurgia radioterapia.
Então, como vocês podem ver, a gente tem um leque grande de opções de tratamento e vai variando a agressividade do tratamento de acordo com a agressividade do tumor. Quando a gente fala em tratamento de câncer de próstata, o paciente fica muito preocupado. A gente tem que sempre levar em consideração o sucesso do tratamento. Então, aquele paciente ele quer curar do câncer de próstata. Esse deve ser o primeiro objetivo, tanto do médico como do paciente diante de um câncer de próstata. No entanto, tem outras questões importantes. Primeiro, a qualidade de vida. O tratamento do câncer de próstata está relacionado com algumas questões importantes, como a disfunção erétil, que é a impotência sexual, e a incontinência urinária. Tá? Então a gente precisa entender qual é o melhor tratamento que possa reduzir a taxa dessas sequelas que a gente chama. Tá? E também complicações, que são as morbidades. Como reduzir o máximo a chance de ter alguma complicação, como sangramento, perfuração ou alguma outra complicação relacionada ao tratamento. Com isso, a gente tenta identificar as características do paciente, as características da doença do paciente, daquele câncer, para oferecer o melhor tratamento para ter um sucesso oncológico, sem complicação e sem efeitos na qualidade de vida dele com potência sexual e incontinência urinária. Nos últimos anos, a gente tem vivenciado um importante avanço tanto no conhecimento anatômico, tanto no conhecimento do câncer e também de tecnologias. Antes a gente fazia apenas cirurgias abertas, depois chegou o robô, que hoje é o principal instrumento que a gente utiliza para tratar câncer de próstata, e agora tem equipamentos mais modernos que utilizam sistemas de imagem para fazer tratamentos pontuais na próstata, e a vantagem de cada um eu vou mostrar mais para frente. Como a gente deve pensar para preservar a potência do paciente? Como eu disse anteriormente, a gente tem a banda neurovascular, a gente tem uma banda à direita e uma banda à esquerda, como vocês podem ver nessa figura. Para a gente preservar a função sexual, a gente tem que preservar ao menos uma banda dessa inteira. É que nem rim, a gente tem 2 rins, a gente consegue viver muito bem com um rim só. Tá? No entanto, não é um negócio de não preserva a banda ou preserva a banda. Tudo isso depende do tumor. Se o tumor estiver saindo da próstata, invadindo o nervo, a gente vai ter que fazer uma cirurgia mais oncológica, que é o nosso primeiro objetivo. Então a gente vai acabar tendo que tirar um pouquinho dos nervos. E o impacto pode ter na função sexual. No entanto, a maioria dos tumores que a gente encontra está totalmente confinado na próstata. Então a gente consegue fazer uma cirurgia bem oncológica. A gente vai bem pertinho da próstata, vocês podem ver aqui na linha A ou B, e a gente consegue preservar a maior parte dos nervos. Nesse caso, a maioria dos nossos pacientes retornam a ter uma atividade sexual muito parecida do que a anterior. Uma outra questão importante é a continência, que é a capacidade que a gente tem de controlar o xixi, não ter que usar fralda. Aqui é um ponto muito importante, porque isso impacta na qualidade de vida. O paciente vai jogar um tênis, ou o paciente vai caminhar e não quer ficar usando fralda ou sentir aquele odor de urina. Então esse, para mim, é o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado no tratamento do câncer de próstata, porque a medicina não avançou a ponto de ter bons tratamentos para pacientes que ficam incontinentes. É diferente da disfunção erétil, que hoje a gente tem muito tratamento, a gente consegue deixar o paciente com uma ereção boa com remédios via oral, remédios injetáveis, até mesmo prótese. Na continência, isso não é tão simples. Por isso que eu falo que esse é o principal ponto da cirurgia do ponto de vista funcional, e é aqui que a cirurgia robótica ajuda a gente bastante. Cada fibra dessa que vocês estão olhando na seta que a gente preservar, maior a chance do paciente ficar continente após a cirurgia. Essas fibras estão bem no ápice, bem na pontinha da próstata, onde ela tem a conexão com o músculo. Então a gente tem que separar fibra por fibra para que o paciente preserve a sua função. Agora eu vou falar de cada um dos principais tratamentos do câncer de próstata localizado. O primeiro é a vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? A vigilância ativa é um paciente que tem um tumor muito pequenininho e que a gente não precisa tratá-lo nesse momento. Então hoje a gente já tem estudos com mais de 10 anos de segmento mostrando que pacientes com uma doença muito pequenininha a gente pode fazer apenas um acompanhamento. Mas é lógico, esse acompanhamento deve ser programado e bem rigoroso. Caso esse paciente tenha um aumento da doença, a gente trata ele no momento adequado, tá? Isso segurando, com uma boa segurança oncológica. Então é seguro acompanhar certos tipos de câncer de próstata, aqueles bem iniciais a gente pode apenas acompanhar. Os estudos mostram uma alta taxa de sobrevida e uma grande segurança nessa conduta. Metade dos pacientes, eles acabam nem progredindo, eles acabam ficando lá
no seu Gleason 6, no seu estágio inicial, e o paciente vai acabar morrendo por outras causas cardiovasculares, infarto, AVC. Então, a vigilância ativa, a gente tem um objetivo curativo. A gente tem que ter o paciente na mão, a gente tem que acompanhar de perto, e assim que essa doença progredir, a gente tem que fazer um tratamento ativo. Tá? O objetivo é evitar o tratamento desnecessário em alguns pacientes. Pacientes que provavelmente vão morrer de outras coisas, a gente agregar um transtorno que é o procedimento, um tratamento cirúrgico nesse paciente. A prostatectomia radical. A prostatectomia radical, vocês vão acompanhando no slide, é o fato de a gente retirar a próstata, a vesícula seminais e também os gânglios, os linfonodos que estão ao redor. Esses são os principais sítios de metástase. Quando o tumor sai da próstata, localmente ele pode invadir a vesícula seminal e as células podem migrar para os linfonodos e depois ele pode cair na corrente sanguínea, metástase para ossos e para outros órgãos. Tá? Então a gente acaba tirando todas essas estruturas ao redor e ao final a gente tem que reconstruir. Vocês vão me acompanhando nesse vídeo, tira a próstata e a gente refaz a bexiga e tem que juntar a próstata, a bexiga agora com a uretra. A gente perdeu aquela ponte que era a próstata, aquele túnel, e agora a gente junta esses dois. Esse procedimento a gente consegue fazer com bastante naturalidade utilizando a cirurgia robótica hoje. Essa aqui é para ilustrar como era a cirurgia antes, uma incisão abaixo do umbigo, a gente fazia a cirurgia aberta. É uma cirurgia boa, é uma cirurgia que cura o câncer, no entanto ele tem maior chance de complicações e efeitos na qualidade de vida do paciente. Atualmente a gente utiliza, a maioria dos casos, a cirurgia robótica, que na verdade é um dispositivo que a gente acopla umas pinças e o cirurgião fica num console ao lado da equipe realizando o procedimento cirúrgico. A cirurgia robótica, esse aqui é mais uma imagem que vocês podem ver, a gente faz os furinhos como se fosse laparoscopia. Todo mundo tem um amigo que operou a vesícula e vê aqueles furinhos que são de 8 milímetros até 1 centímetros. Tá? E ele tem algumas vantagens. A cirurgia robótica eliminou o tremor do cirurgião, ele amplia a imagem em cerca de 10 vezes, então a gente consegue ver melhor as estruturas e conferindo assim uma maior precisão. Tá? Mais uma vez falando da preservação da potência, eu vou reforçar aqui o conceito. Essa figura tem uma lesão do nosso lado esquerdo, mas na próstata direito, muito próxima do nervo. Então desse lado eu vou ter que preservar um pouquinho menos de nervo e mais longe, para evitar que tenha uma margem que fique câncer no paciente. No outro lado que não tem nada, eu vou fazer uma super preservação e nesse cenário a chance do paciente ficar continente após o procedimento é altíssima. A continência nós já conversamos, então depende também da localização do doente. Essa pontinho vermelho simulando um tumor que eu coloquei na figura, está lá no meio da próstata, você consegue fazer uma dissecção da pontinha dela preservando a musculatura. No entanto, se tiver um tumor como esse que eu estou mostrando, é um tumor que está saindo da próstata, invadindo um pouco a musculatura do esfíncter, a gente já fica com mais dificuldade, pode aí sim ter algum prejuízo da função miccional do paciente. Bom, agora nós vamos falar sobre a terapia focal, que é aquela alternativa intermediária. É uma forma de tratar a próstata moderna, que a gente não tira a próstata, a gente não trata a próstata inteira, a gente só trata a área que está cometida pelo tumor. Em outros tumores isso é bastante utilizado. Tumor de mama, antes tirava a mama inteira, agora a gente só tira o pedacinho que está com o tumor. Hoje a gente consegue fazer isso porque a tecnologia de diagnóstico melhorou muito. No rim a gente faz da mesma forma, no estômago é feito da mesma forma, no fígado, e agora com essas novas tecnologias a gente também está conseguindo fazer isso na próstata. Quais são as vantagens? Resultado funcional. Ele tem praticamente nenhum impacto na potência sexual e nem na continência urinária. Tá? Então eu vou falar para vocês como a gente utiliza essa tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem o equipamento HIFU, que é ondas de alta intensidade, que a gente canaliza essa energia em um ponto focal. É como se fosse a lupa, que a gente põe energia lá, o sol na lupa e mata a formiguinha, que a gente consegue canalizar a energia no ponto focal e naquele ponto aumenta a temperatura. A gente faz isso com o som através desse equipamento. Então a gente canaliza uma alta intensidade de som no ponto só, onde tem o tumor, e a gente mata aquelas células, tanto por temperatura como cavitação. Ela vai borbulhar e vai explodir as células. Tá? Os equipamentos modernos eles possuem múltiplos focos, com isso eu consigo fazer todo o contorno da próstata e tratar exatamente a região que eu quero, preservando o nervo, preservando músculos, reduzindo
de uma forma importante o impacto do tratamento na qualidade de vida do paciente. Essa figura a gente está mostrando a próstata inteira do paciente e tratando apenas a região que está doente. Existem vários tipos de terapia focal. A gente pode fazer uma ablação da próstata inteira, que eu não recomendo. Se a gente tem que tratar a próstata inteira, vamos fazer uma cirurgia robótica que o sucesso vai ser melhor. E as ablações parciais, que a gente trata metade da próstata ou essa área. O que é importante destacar aqui? Quanto mais conservador, ou seja, quanto menos áreas a gente trata, melhor o resultado de potência e continência. No entanto, a gente está deixando mais próstata para o paciente. Então o risco de ele vir a ter no futuro um tumor de próstata nessa região que a gente não tratou agora deve ser considerado. Tá? Esse tratamento que a gente trata a metade da próstata, eu julgo o ideal para a maioria dos casos. A braquiterapia e a radioterapia, eles são tratamentos também globais da próstata, que você trata toda a próstata. Então tem os efeitos adversos de qualquer uma modalidade que trata toda a próstata. A radioterapia, ela consiste em feixes de radiação que ela dá em diversas direções na próstata. Então, de forma geral, você tem que ficar indo durante a semana por cerca de 2 meses para realizar o tratamento e fazendo as radiações, cada hora no ângulo. E o que é mais importante? Tem novas tecnologias que elas conseguem canalizar melhor essa energia para evitar os efeitos adversos, como por exemplo, comprometimento do reto, da bexiga, que isso pode gerar problemas futuros importantes. No entanto, mesmo com as melhores tecnologias, ainda há um pouco de radiação em tecidos adjacentes. Então você pode ter cistite, actínica, que a gente chama, retite actínica, sangramentos intermitentes. Isso é bastante chatinho de tratar. O que eu acho mais certo é esse slide, é o tratamento à la carte. O que eu procuro fazer? Como nós temos à disposição todos esses recursos tecnológicos para o tratamento do paciente, a gente tem que oferecer para cada paciente qual a melhor medida para ele. Tá? Então, eu não adianta pegar um paciente, pegar um parafuso e querer pregar. Então, tem casos que é de parafusar e tem casos que é de pregar. Então, essa é uma analogia que eu faço com o câncer de próstata. As pessoas estão cada vez mais informadas, mais sofisticadas. Então a gente tem que entender o paciente, os desejos do paciente, as características da doença e definir sim qual o melhor tratamento para alinhar o sucesso oncológico com as expectativas funcionais do paciente. Acho que é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida mais específica pode nos enviar. Obrigado.